Oi, pessoal, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é o que que te afeta? O que que te afeta na relação com as pessoas? O que que te afeta no dia a dia? E como que você pode aprender e se desenvolver com essas inquietações que você tem aí dentro de você? Vem comigo? Oi, gente, meu nome é Malu. Se você ainda não me acompanha, eu sou pedagoga, sou estudante de psicologia e aqui no canal eu abordo temas de autoconhecimento, inteligência emocional e, claro, educação. Se você já me acompanha, que bom que você está de volta, significa que você está aprendendo alguma coisa aqui comigo, espero eu, e eu espero também poder aprender com vocês. Gente, o que eu quero dizer sobre perceba as coisas que te afetam? Eu que trabalho com educação e trabalho com criança, consigo perceber isso muito claramente, as coisas que me afetam no meu trabalho, né? Então, por exemplo, eu sabia lidar muito bem com criança bagunceira, assim, tirava de letra, ó, facinho. Mas aquela criança que já é mais manhosa, que tudo ela choraminga e tal, para mim isso era muito mais difícil. Tinha muita dificuldade, eu perdia a paciência com muito mais facilidade do que crianças bagunceiras que estavam ali tocando terror. E a gente também tem que entender que isso é de um processo também familiar, que muitas vezes essa criança consegue as coisas em casa falando desse jeito e tal. E aí a gente precisa também entender todo esse contexto familiar da criança, no caso de professor, mas no caso de você em casa, repensa assim, por que a criança está agindo dessa forma, se você está agindo de alguma forma que estimula esse comportamento dela, né? E por eu ter o privilégio, né, a sorte de ter uma equipe, de ter auxiliares e de ter outros professores, muitas vezes eu podia escolher não lidar com esses incômodos. Então eu podia falar, olha, aquela criança ali está precisando ali de uma ajuda e tal, você pode ir lá, vamos trocar? E aí eu tinha essa possibilidade de não acessar esses incômodos. Só que é muito importante a gente acessar esses incômodos e até entender por que eles afetam tanto a gente, para a gente poder trabalhar e evoluir em cima disso. Porque a gente, na vida real, fora do trabalho e às vezes até no trabalho, a gente não tem essa oportunidade de escolher o que a gente quer vivenciar e o que a gente não quer. Mas a gente pode trabalhar como que isso vai nos atingir e trabalhar para que isso nos atinja cada vez menos e chegue num lugar razoável, assim, para a gente poder lidar com aquilo. Não que nunca a gente vai parar de se importar com tudo, mas vai chegar num lugar um pouco mais assentado, né? Então, acho que isso é muito importante. O educar, ele tem muito desse lugar também. A gente não pode achar que a gente vai ser perfeito, que a gente vai atingir o nirvana, que a gente vai ser aquela mãe da educação positiva o tempo inteiro. Não é assim que funciona. Quem lida com criança aí todo dia, por muitas horas por dia, sabe disso. Mas é muito importante também entender em que momentos assim você sai do sério com mais facilidade. Quais são os gatilhos nesse seu educar? Porque aí você vai se conhecendo, vai entendendo como que isso surgiu e vai conseguir lidar com essas situações de uma forma muito melhor. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com criança, lá em 2013, já fazem 11 anos, não parece, mas ó, já tenho muita carreira aqui nas minhas costas. Enfim, quando eu comecei a trabalhar com criança lá no começo, uma coisa que assim me tirava do eixo, me incomodava muito, era choro de criança. Ficava desesperada, a criança chorava, eu já pegava no colo e ficava, não chora, não chora, não chora, muito agoniada. E é claro que como professora de educação infantil, como educadora, eu ia precisar lidar com isso todos os dias, quase. Então, eu precisava entender por que estava chegando naquele lugar e por que eu ficava tão aflita, tão ansiosa com choro, tão agoniada, para conseguir lidar com essas crianças e ajudar elas também a passar por esse momento ali de frustração e conseguir acalmar elas da melhor forma. E aí, revisitando o meu passado, tentando entender por que isso me afetava tanto, fui lá na infância. Eu tenho um irmão que é 4 anos mais novo do que eu, e eu lembrei que todas as vezes quando a gente era pequeno e a gente brincava, se eu machucasse meu irmão ou se ele me machucasse, um dos dois gritava. E o que acontecia quando um dos dois gritava? Minha mãe ou meu pai vinham e brigavam. Então, eu botava a gente de castigo. Então, isso se tornou uma coisa, assim, dentro de mim, que às vezes a gente cria essas coisas dentro da gente que a gente não sabe nem de onde surgiu. Mas isso
criou uma coisa de mim, quando eu escutava a criança chorando no meu trabalho, eu já ficava achando que alguém ia vir e brigar comigo, entendeu? E quando eu consegui entender que era desse lugar que vinha, ficou muito mais fácil para eu lidar com isso, porque eu confio no meu trabalho, eu sei que a criança está chorando ali e não tem nenhuma razão, assim, dela estar chorando conectada com eu ter feito alguma coisa ruim para ela. As crianças choram e tá tudo bem, elas estão aprendendo a lidar com os sentimentos, com as emoções delas, às vezes porque se machucaram, às vezes simplesmente porque estão com sono, às vezes porque não estão conseguindo verbalizar alguma coisa. Então tá tudo bem a criança chorar. Então, quando eu consegui entender isso dentro de mim, entender por que me afetava, eu consegui lidar com isso, trabalhar essa questão de uma forma muito melhor com a criança, muito mais agradável e que desenvolvesse ela de uma forma muito, 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 muito mais interessante para essa criança, porque como que eu vou ajudar essa criança a lidar com as emoções se eu também não estou conseguindo lidar com a minha, né? Então, o trabalho do educar, ele envolve muito isso, envolve muito autoconhecimento. Vocês não podem achar que a gente fala que o meu trabalho é brincar, né? Graças a Deus, meu trabalho é brincar, sim, envolve muito brincar. Mas o meu trabalho, ele envolve muitas outras coisas, envolve muito estudo, envolve muito autoconhecimento. E esse autoconhecimento, para mim, principalmente, eu sinto que é principalmente nesses lugares do que me afeta nesse educar. Então, isso era uma coisa que me afetava muito. Mas o mais importante, assim, para você aprender a lidar com as coisas que te afetam, que te irritam na relação com o outro, seja no educar, seja na sua relação com parceiros, é você entender em que lugar isso te afeta, por que isso te afeta e por que isso te desestabiliza. A gente precisa, sim, trabalhar uma forma de lidar com essas coisas que nos desestabilizam. Por mais que o outro tenha agido de uma forma impulsiva, tenha agido com irritação, a gente não pode trabalhar isso no outro, entendeu? Então a gente tem que trabalhar isso na gente. Como é que a gente vai receber? Como é que a gente vai conseguir manter o nosso equilíbrio para conseguir responder esse outro sem se igualar quando essa pessoa está muito irritada, quando essa pessoa está desequilibrada. Não adianta nada duas pessoas desequilibradas numa conversa. Eu sei que uma pessoa gritar com você vai automaticamente dar vontade de gritar de volta ou de chorar. Mas isso não vai ajudar a resolver. Já tem uma pessoa desestabilizada na situação e é muito importante uma dessas duas pessoas conseguir respirar e conseguir se estabilizar para assim conseguir ajudar o outro. A gente não consegue ajudar ninguém se a gente também estiver em desequilíbrio. Então, perceba as coisas que te afetam e trabalhe para que melhore. Não fuja dessas situações. Eu sei que às vezes é muito mais fácil fazer isso. Eu fiz isso várias vezes. Mas tente trabalhar o máximo possível, também respeitando os seus limites. Então, resolvi trabalhar com essa questão do choro da criança, que é uma coisa que me afeta. Vai aos poucos. Se você tiver rede de apoio, claro, porque às vezes a gente nem tem essa possibilidade de ir aos poucos, tem que ir no tranco mesmo. Mas se você tiver essa possibilidade, essa sorte, esse privilégio de poder contar com mais alguém, permita-se ir aos poucos, mas topa esse desafio, sabe? Não bota a pessoa para ir sempre que isso acontecer. Fala, olha, hoje eu quero tentar. Deixa claro para a pessoa que é a sua parceira, que está ali com você, seja no trabalho, seja em casa, que isso é uma coisa que te tira do eixo, que te desestabiliza, que geralmente você vai precisar desse apoio dela nessas situações específicas, mas tente ir, se desafie, se propõe a ir lá. E você pode deixar essa pessoa de stand-by se você ainda estiver inseguro. Então fala para ela, olha, agora chorou, agora eu quero tentar lidar. E vai de peito aberto. Vai já, tá bom? Vai ser difícil, mas eu consigo. Vai de peito aberto, que eu tenho certeza que isso vai ajudar muito no seu autoconhecimento, vai ajudar muito você a aprender a lidar com as suas emoções. Para você ensinar emoções, você tem que saber lidar com as suas emoções. E vai melhorar muito a sua relação com essa criança ou com esse adulto que você está se relacionando. Quando a gente consegue se manter ali no equilíbrio, as coisas fluem, acredita em mim. Se você já usou alguma dessas estratégias, me conta aqui embaixo, divide aqui com o resto do pessoal. E se você acha que alguma dessas coisas te agregou, te suscitou aí informações que você quer dividir, divide aqui comigo que eu vou adorar saber. Se você acha também que essas informações vão ser importantes para alguém, não se esquece de compartilhar.
Espero que vocês me acompanhem aí nos próximos vídeos. Se vocês estiverem gostando, não esquece de acionar o sininho e se inscrever. Um beijo e até a próxima!